Pessoal, a nossa aula de hoje é sobre funções inorgânicas. Antes da gente entrar nas funções inorgânicas propriamente ditas, nós vamos olhar a dissociação iônica e a ionização. O que acontece? Nós temos os compostos iônicos e os compostos moleculares. Os compostos iônicos, quando colocados na água, acontece o quê? Acontece a dissociação. Por quê? Todo composto iônico é formado por um metal, que é um íon positivo, mais um ametal, que é um íon negativo. Então, ele já é formado por íons. Por isso que é uma dissociação, há uma separação. A gente fala o quê? Então, é a solução iônica eletrolítica. Ela conduz corrente elétrica. Nos compostos moleculares, não tem essa presença de íons. Quando colocado na água, acontece o quê? A ionização. Essa ionização, em alguns compostos moleculares, há o quê? A formação de um íon, que não existia antes. Então, é onde a gente fala que esses compostos moleculares têm caráter de solução iônica. Por quê? Porque também conduz corrente elétrica. Mas a maioria dos compostos moleculares, quando adicionado em água, não conduz corrente elétrica. Por isso são o quê? Não eletrolíticos. Então, olha só, condutividade elétrica. A gente tem o quê? Características dos compostos. Se o composto for iônico, ele não conduz corrente elétrica quando ele está sólido, tá? Ele só conduz corrente elétrica no seu estado o quê? No seu estado líquido ou solução aquosa. As características dos compostos moleculares são os ácidos e a amônia. Conduz corrente elétrica nem no estado sólido, nem no líquido, nem no vapor, só na presença de água, tá? Então, olha, compostos moleculares, quando ácido e amônia conduz corrente elétrica, quando eles são o quê? Eles são ionizados com água. Os demais não conduz corrente elétrica em nenhum estado físico, nem na presença da água. Feito isso, gente, já que nós vimos a dissociação iônica, a ionização, agora a gente vai o quê? Para as 4 funções inorgânicas. Então, olha, ácido, a primeira, base, sais e óxidos. Então, vamos lá. Primeiro nos ácidos. O que é um ácido? O ácido, segundo Arrhenius, vai ser o quê? Olha, é toda substância que em solução aquosa sofre ionização. O que é isso? Forma um íon, tá? Vai ser o quê? Vai ser liberado o cátion H+. Sempre. Ácido na água libera o H+. Como é que vai ser essa nomenclatura? A gente pode ter hidrácidos ou oxiácidos. Os hidrácidos, a nomenclatura dele, primeiro, o que são os hidrácidos? Hidrácidos são ácidos que não têm oxigênio. Vai ser como? Ácido mais nome do elemento mais hídrico. HF, ácido, tá? O flúor, fluorídrico. HCl, que é o cloro, ácido clorídrico. Sempre os hidrácidos, porque não tem oxigênio. Agora, os oxiácidos, eles já vão ter oxigênio, tá? Como é que é o nome? Aí, olha, o nome vai ser o quê? O ácido, né? O nome do elemento mais ico. Se ele tem mais oxigênio, per-ico. Menos oxigênio vai ser o quê? Vai ser oso ou hipooso. Agora a gente vai ver quando que acontece isso. A gente sempre vai tomar um ácido como padrão, tá? Que ácido padrão vai ser esse? Igual aqui, olha, na família 17 do cloro. O padrão, o que vai ser o ico, vai ser o quê? O HClO3. Então, esse aqui é o ácido clórico. O que acontece? Se ele tem mais do que 3 oxigênios, no caso 4, ácido perclórico. Então, olha, este é o padrão. Menos HClO2, ácido cloroso. Menos do que 2, ácido hipocloroso. Na família 16... quem que é o padrão? É o ácido sulfúrico, H2SO4.
Aí a gente vai ter o quê? O H2SO3, ácido sulfuroso. Na família 15, quem é o padrão? Ácido nítrico, com 3 oxigênios. O que tem 2, ácido nitroso. No caso aqui do fósforo, o que acontece com o fósforo? Quem é o padrão? O H3PO4, ácido fosfórico. Menos ácido fosforoso. Menos ainda ácido hipofosforoso, tá? E no caso aqui, olha, do carbono, H2CO3, ácido carbônico. Então, agora a classificação quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Então, olha, eles vão ser monoácidos se tiver um hidrogênio, 2 hidrogênios diácidos, triácidos, tetraácidos, certo? O grau de ionização vai ser o quê? Número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas. Geralmente, esse grau de ionização vai ser dado para vocês uma tabela. O que acontece? É para a gente saber se vai ser um ácido forte, né, moderado ou fraco. O que acontece? Se der maior ou igual a 50, sempre o ácido é forte. Se der entre 5 e 50, vai ser o quê? Semiforte ou moderado. Menor ou igual a 5, vai ser fraco, tá? Esses aqui, olha, é um tipo de classificação. Agora, então, vamos lá, gente, né? Continuando aí dentro dos hidrácidos, porque os hidrácidos vão ser o quê? Sem oxigênio. Então, olha só, exemplos de ácidos fortes: ácido clorídrico, ácido bromídrico e ácido iodrídrico. Os semifortes ou moderados vai ser o quê? O HF, que é o ácido fluorídrico, e os fracos, H2S e HCN. Agora, quando for oxiácido, que é o caso quando tem oxigênio, o que acontece? Quando o valor aqui, olha, o número de átomos de oxigênio menos o número de átomos de hidrogênio. Então, se você vai pegar e diminui a quantidade de oxigênio menos o hidrogênio, por exemplo, aqui, olha, 4 oxigênios menos 1 hidrogênio, então eu tenho número 3. Aqui, 4 menos 2, eu tenho 2. É considerado um ácido forte. Se essa subtração der 1, são moderados. Se der 0, se eu tenho, né, aqui, olha, 1 oxigênio, 1 hidrogênio, ou 4 oxigênio, 4 hidrogênio. A hora que eu faço aqui a subtração dá 0, o ácido vai ser fraco.